2, quem achou, diga amém. Amém. Diga comigo, Deus. Onde você estiver, diga: Deus tem uma palavra para o meu coração. E os meus ouvidos estão atentos à voz do meu amado. Amém, queridos? Glória a Deus. Salmo número 42, versículo 1 e versículo 2. Mantenha sua Bíblia aberta, meu amado, minha amada. Amém. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Você pode dizer comigo onde você está? Diga assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Mais uma vez, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aleluia! O Deus vivo que está em nosso meio, o Deus vivo que está aqui, que está na sua casa, o Deus vivo que está sobre toda a terra, operando, agindo, transformando vidas. O Deus vivo que está aqui neste lugar, que nós cantamos para Ele, que nós adoramos a Ele. Senhor, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração, Senhor, para a Tua palavra. Continua, Pai, falando conosco, continua nos instruindo, continua despertando o nosso coração, enquanto Tua igreja nessa noite. Pai amado, que a Tua palavra possa cair em nossas vidas como a boa semente que ela é, encontrando, Senhor, terra fértil, encontrando a terra boa, Pai, encontrando, Senhor, o solo preparado para que essa semente possa brotar, germinar a 30, 60, 100 por um, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós não queremos apenas ouvir a Tua palavra, mas em um nome de Deus nós queremos ser edificados por ela, queremos ser transformados pela palavra, queremos verdadeiramente, Senhor, ser cheios da unção do Teu Espírito pelo poder da Tua palavra. Por isso, Pai, que todo impedimento nessa noite, toda barreira, todo impedimento, toda incredulidade dos nossos corações caiam por terra, em nome de Jesus. Toda dureza, toda insensibilidade, meu Deus, caia por terra nesta hora, mas que a Tua palavra, Senhor, venha com poder e graça sobre todos nós, em nome de Jesus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, quantos aqui de nós diariamente bebemos a quantidade de água que nós precisamos? Quantos aqui acreditam? Eu bebo. Levanta a mão, aqueles que bebem a quantidade de água necessária. Levanta a mão. Olha aí, bem poucos, não é? Irmãos, a ciência diz que o nosso corpo ele é composto por 70% de água, né? Água, ela é fundamental para a vida, fundamental para que o nosso corpo possa funcionar bem, não é assim? Gosto muito de água, irmãos. A gente precisa beber pelo menos entre 2,5 a 3 litros de água por dia, né? No mínimo isso. Há pessoas que dizem assim: eu não gosto de água. Tem gente que diz: eu não gosto de água. Eu fico estupefato, irmão, quando eu escuto algo assim. Porque a pessoa que diz assim: eu não gosto de água, ela é uma séria candidata ou candidata, né? Para ter o quê? Cálculo renal, né? A famosa e desgastante dor nos rins, né? Pedra nos rins, eu estou com pedra nos rins. Às vezes as pessoas ficam morrendo e gritando: estou com pedra nos rins, pedra nos rins. E muito também advém da ausência da água, né? De não beber água. Por isso, irmãos, a água ela é uma coisa fundamental. E a palavra do Senhor aqui, ela faz essa comparação, ela faz essa analogia. O salmista, ele conhecia bem a corça, e ele vai dizer assim: como suspira a corça, como deseja a corça as correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma.
E eu estava estudando, irmão, sobre a coça. A coça, ela é um animal muito interessante, um animal veloz, um animal que corre muito, não é, no campo, nas matas, e ela também consegue sentir, ela consegue farejar, não é? Ele consegue farejar o cheiro das águas a grandes distâncias, irmãos. Quando a coça sente o cheirinho de água, ela fica doida, entendeu? Ela fica louca, ela sai desesperada naquela direção, porque o olfato da coça é muito apurado, é aguçadíssimo. Então ela sai e ela consegue farejar água a grandes distâncias. Ao mesmo tempo, se a coça ela estiver em cima de uma superfície que tem água, mesmo que seja a muitos metros de profundidade, ela consegue farejar que ela está ali em cima dos lençóis freáticos. Consegue entender, irmão e irmã? Por isso que o salmista Davi, ele vai dizendo assim: olha, assim como esse animal deseja a água, não é? Ele nem usa uma outra comparação de um outro homem, de outra mulher, mas a mente dele vem a coça, porque ele sabe o quanto ela almeja por água, ela deseja água, não é? E tem uma coisa interessante na coça, Lucélia, que a coça, ela tem um fedor muito forte, ela tem uma caatinga muito forte. Então ela precisa da água para se lavar, ela precisa da água para se limpar, ela precisa da água até para se transformar, para fazer uma metamorfose nela mesma, senão ela fica fedendo tanto que nem ela consegue sobreviver. Pois é, tem muitos detalhes na coça, mas a água para ela é vital. Irmãos e irmãs, e eu pensando sobre isso, o Espírito Santo mexendo no meu coração, irmão, sobre isso, sobre esse detalhe. O salmista, ele vai dizer, querido, que havia muita sede no coração dele. Se tem uma coisa difícil, escute bem, é você alimentar alguém que já está alimentado. Não é verdade? Às vezes, quando a gente é convidado para uma festa e a gente janta antes da festa, quando a gente chega na festa, só se tiver um apetite muito bom, como eu assim, né? Que aí vai comer pouco na festa. Tente alimentar alguém que já se alimentou, ou tente dar água para alguém que já está cheio de água. É muito difícil. Por isso nós precisamos de estar o quê, queridos? Desejosos, nós precisamos estar abertos para que a verdadeira água venha sobre a nossa vida. Irmãos e irmãs, o que o salmista Davi está dizendo é que o anseio, né? O nosso anseio, o anseio intenso do cristão, essa deve ser uma marca de todo cristão. Ter sede de Jesus Cristo, ter sede da água viva, precisa ser uma característica presente na minha vida e na sua vida. Se eu e você de alguma forma não estamos tendo sede de Deus, tem alguma coisa errada conosco. Se eu e você de alguma maneira não estamos tendo sede da presença do Senhor, nós precisamos urgentemente, meu irmão, minha irmã, refletir a nossa vida, pedir misericórdia a Deus, e Deus me ajude, porque essa eu não tenho mais sede. Mas o salmista vai dizer assim: a minha alma tem sede de Deus. A nossa alma, ela é a parte do nosso corpo, né? Nós somos um ser tricotômico. Nós temos corpo, alma e espírito. E eu digo para você que a alma é uma das partes mais fundamentais do corpo humano, porque é na nossa alma que estão introjetados os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas experiências, não é? Frustrantes da nossa vida, as experiências boas da vida, não é? As nossas inclinações, aspirações, não é assim? Sentimentos, emoções, desejos, anseios, inclinações. Tudo de bom e de ruim passa pela alma, se aloja no corpo, encontra o espírito. Então a alma, ela é um grande elo de ligação, que ela atrai para o corpo e ela também libera para o espírito. É tanto que o salmista vai dizer, não, ele não diz primeiro o meu espírito tem sede de Deus, mas ele diz a minha alma tem sede de Deus. Pela alma nós captamos, e o espírito então, que está em nós, em nosso caso vivificado, ele é o que? Cheio pela presença, ele é renovado, porque pelos desejos.
Entenda isso. Então, pela alma, né, a minha alma, que quer Deus, que deseja Deus, recebe essa presença, e o Espírito dele se alegra em mim, porque nós temos essas três partes dentro de nós. Irmãos e irmãs, lá em João, no capítulo 4, versículo 13 e 14, queria que você abrisse, depois a gente vai voltar para cá. João capítulo 4. Aleluia. Jesus vai dizer, olha, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá o quê? Sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será o quê? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, queridos? Está dando para entender a palavra, sim ou não? Então, nessa noite, fica a pergunta para nós, irmãos e irmãs, a nossa alma, ela tem sede de quê? Hoje, olhe para a sua alma, analise a sua alma nessa noite, eu e você, analisemos as nossas vidas, a nossa alma está com sede de quê, meus irmãos e minhas irmãs? A nossa alma sempre desejará ter sede daquilo que nós mais valorizarmos. Repita comigo, diga assim, a minha alma sempre desejará ter sede daquilo que eu mais valorizar. Se eu valorizar o meu trabalho, a minha alma vai ter sede de trabalho, sede de dinheiro, sede de posse. Se eu valorizar o sexo, a minha alma vai querer sexo, o meu corpo vai querer sexo, tudo meu vai trabalhar em cima de sexo, não é? Se eu quiser adultério, se eu quiser mentira, se eu quiser a lascívia, o prazer pelo prazer, não é? Se eu quiser descanso, eu só quero descansar, eu só preciso descansar, eu trabalhei a semana toda, eu estou cansada, eu estou cansado. Então a sua alma sempre terá desejo, sempre será inclinada para fazer aquilo que mais ela valoriza. Então existem pessoas que elas mais valorizam o trabalho, elas mais valorizam a família. Não que seja errado valorizar a família, mas tem gente que valoriza mais a família, o trabalho, a casa, o estudo, a profissão que tem ou que pretende ter. Entende isso, querido? Isso lhe dá mais prazer, o status, a fama, a glória, o estrelismo e tantas outras coisas. É tremendo quando o salmista, ele declara de todo o coração e ele diz assim, olha, eu quero água viva. A minha alma tem sede, mas não tem sede de dinheiro. A minha alma não está com sede de glória. A minha alma não está com sede de volúpia, da luxúria, nem de trabalho, nem de casa. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu quero o Deus vivo, eu quero a presença de Deus, eu quero a glória de Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero andar com Deus. A minha alma precisa disso, não precisa das outras coisas. A minha alma, o meu ser, precisa da presença do Deus vivo que criou todas as coisas. Quem está entendendo, diga amém. A sua alma precisa de quê, meu irmão, minha irmã? Nessa noite a sua alma está atrás de quê? Porque aonde está o seu tesouro, o meu tesouro, ali estará também o seu coração. Olha a palavra de Deus, irmãos. Olha a repreensão de Deus. Quantos crentes nos nossos dias já não têm mais sede? Assim como muitos não querem beber a água, o líquido para o seu corpo, quantos crentes hoje não têm mais sede de Deus? Houve um momento que a nação de Israel, ela perdeu completamente a sede de Deus. E aí Deus então levanta o profeta Jeremias e libera a palavra. Porque Deus sempre, por amor ao seu povo, por a mim e a você, Ele vai sempre trazer a palavra para nos trazer de volta à fonte, ao rio, ao lugar da água. E lá em Jeremias, no capítulo 2, eu queria que você abrisse comigo, querido, acompanhasse na sua Bíblia, amém? Olha o que Deus está falando. Olha, querido, a repreensão de Deus para o povo de Israel. Jeremias 2,13. Jeremias 2,13.
Porque dois males, escute bem, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Deu para entender, querido? O povo de Israel deixou Deus, o manancial de água viva, e cavaram cisternas rotas, que não seguram água, que não retém água. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que muitos cristãos ainda hoje fizeram isso também? Tem muitos cristãos, eu estou falando até com muitas pessoas que eu sei que porventura talvez possam estar cavando cisternas rotas. Cisternas rotas, querido, é quando eu faço com que a minha alma se incline somente para as coisas deste mundo, que são importantes em parte, mas que não são mais importantes do que a presença de Deus. Desde quando a minha família é mais importante do que a presença de Deus? Desde quando, querido, a minha casa, o meu trabalho, a minha esposa ou marido, desde quando a minha educação, ou os cursos que eu faço, ou a provisão que eu quero ter, são mais importantes do que a presença de Deus? Jamais podem ser mais importantes. São importantes e são bênçãos, mas precisam ficar no lugar delas. Deus de fato é a água viva que preenche todo o nosso ser. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Volta, querido, para o Salmo 42, nós vamos caminhar nele. Deixe sua Bíblia aberta. Sabe, queridos, eu aceitei Jesus em 1995, vão fazer agora 26 anos, eu cresci num ambiente espiritual, onde todos os sábados as pessoas tinham vigílias, sexta para o sábado, sábado para o domingo, e não era mini vigília como a gente faz hoje, nada contra, é bênção, como diz a história, é o que tem para hoje. Na época que eu me converti, as vigílias começavam às 10 horas da noite, iam até 5 horas da manhã, ou começavam de meia-noite e até 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e o povo era mais feliz, e o povo era mais alegre, e a igreja era cheia, entende isso? Eu cresci nesse ambiente espiritual. Quantas vezes eu vi meus irmãos irem para a vigília, o meu sogro, que é o pai da Raquel, não é? Meu sogro, o pai da Raquel é meu sogro, mas eu quero dizer que colava com o meu irmão e ia para a vigília. Quantas vezes eu os via chegar de madrugada ou pela manhã? Hoje, se nós falarmos de fazer uma vigília de meia-noite às 6 da manhã, só vai o pastor, talvez a esposa do pastor, e mais ninguém vai. Vai, meu irmão, glória a Deus, 3. Opa, quem vai mais? Quem vai mais? Sabe, irmãos, isso para mim, enquanto pastor, é frustrante, irmãos e irmãs. Às vezes, se não for Deus, a gente entra em crise, irmã Lucélia, porque é esse ambiente espiritual. Isso agrada a Deus. Eu cresci num tempo onde o domingo de manhã não era para eu ficar em casa lavando roupa, enchendo a barriga, cuidando da minha família. Não, o domingo é o dia do Senhor. Então de manhã eu estava na escola dominical, minha mãe eu ia para a escola dominical como criancinha, puxado, lavar, ainda era menino, ia sem querer ir, mas eu ia. Depois eu fui crescendo, tomando gosto, me aproximando e indo. No domingo não era para eu ficar em casa descansando, mas é porque eu tinha sede de Deus, o povo tinha sede de Deus, então o povo estava na casa do Senhor. E essa conversa fútil de que o domingo é o dia para eu ficar em casa, porque eu trabalho a semana toda, isso é conversa fútil da nossa sociedade, irmãos. Não é bíblico. O domingo é o dia do Senhor. Pega os adventistas, o dia do Senhor para eles é o sábado. Os adventistas nem trabalham no sábado. Se tiver um trabalho no sábado, eles não trabalham, eles preferem abrir mão do trabalho e não trabalham. Mas nós, quando marcamos uma programação para o domingo de manhã, só vem 2, 3 na marra. O salmista vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu quero conhecer o Deus vivo, eu quero estar com o Deus vivo.
Sabe, irmãos e irmãs, o Deus desse século tem cegado a mente das pessoas para que elas não enxerguem o amor de Jesus, para que elas não enxerguem qual é a água verdadeira. Então elas começam a cavar cisternas rotas. Nunca se viu um tempo de tantos crentes doentes, de tantos crentes fracos, de tantos crentes desanimados, com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, com medo, com todo tipo de fobia. Nunca se viu um tempo como esse. Não que isso não possa acontecer com os cristãos. Pode sim, meus irmãos e minhas irmãs. É óbvio que pode. Mas eu estou dizendo que quanto mais longe de Jesus nós ficarmos, quanto mais frio nós ficarmos, mais doente nós somos tendentes a viver. Mas louvado seja o nome do Senhor, queridos, porque ainda há esperança. Amém? Ainda há esperança. E aí eu me alegro quando eu ouço o salmista dizer isso. A minha alma não tem sede de ficar mais rico, a minha alma não tem sede de ter mais mulheres, a minha alma não tem sede de ter uma casa melhor, a minha alma tem sede de Deus. Pergunta aí para quem está do seu lado: a tua alma hoje tem sede de quê? Pergunte para você mesmo: minha alma, tu está com sede de tomar o que hoje? O chá da raiz de Jessé, o chá da raiz de Jessé, o chá de Deus para ficar mais forte. Quantos estão entendendo a palavra dessa noite aqui nesse lugar? Sabe, mas eu podia vir para cá e pregar qualquer coisa para enganar vocês, mas eu não posso fugir daquilo que Deus tem colocado no meu coração. O coração de Deus tem anseio de ver a glória dele se derramar sobre a igreja. O coração de Deus, querido, tem anseio de te levar para um nível maior em Deus. Mas sem sede a gente não bebe água, sem fome a gente não come. Algumas características, querido, daqueles que têm sede de Deus, vá anotando aí. Aqueles que tiveram um encontro com Jesus, escute bem, aqueles que tiveram um encontro com Cristo, eles têm sede do Deus vivo. Tem sede de Deus vivo. Salmo 1, versículo 1 a 3. Olha como o salmista, lá no Salmo 1, ele tinha prazer, ele tinha sede de Deus. Ele vai dizer: olha, feliz é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios. Aquele que tem sede de Deus não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores ou dos urubus. Não, há uma versão que fala sobre isso. Escarnecedor, urubu, aquele que se alimenta da morte, da desgraça do outro. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém, querido? Aqueles que têm sede de Deus têm prazer de meditar na palavra de dia e de noite. Amém? O meu desejo, querido, é que a igreja metodista do Disseu, do Piauí, do Brasil, que a igreja cristã, a começar por mim, tenha prazer, tenha sede de Deus, tenha sede não das coisas deste mundo corrompido, mas tenha sede de Deus sobre a terra, sede de conhecer a glória dele. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quantos cristãos não leem a Bíblia nem 10 minutos por dia? Hoje, tem crente que não lê a Bíblia nem 10 minutos por dia, meu irmão. Mas aqueles que têm sede de Deus, têm prazer de meditar na palavra. Segundo lugar, irmãos e irmãs, aqueles que têm sede de Deus, não vivem uma vida religiosa. Diga comigo: quem tem sede de Deus, não vive uma vida religiosa. O que é uma vida religiosa, pastor? Uma vida religiosa é aquela vida onde eu acho que o culto do domingo já é o suficiente para mim. Uma vida religiosa é onde eu percebo que já estou cheio, que já estou farto. Entende isso? Uma vida religiosa é onde eu só me encontro com Deus uma vez na semana, como a irmã falou aqui, queridos. Uma vida religiosa é onde eu acho que talvez, porque eu vou uma vez na semana no PG, eu já estou cheio. Isso é muito bom, mas Deus tem muito mais para a minha vida e para a sua vida. Deus tem muito mais para a minha vida e para você, querido, em todo o tempo.
Uma vida religiosa é aquela onde eu não quero mais. Uma vida religiosa é onde eu vou até ao templo, ou até eu acompanho no YouTube o culto, mas eu continuo com fome de outras coisas, a minha carne quer outras coisas, eu não me contento com a glória de Deus, somente com as outras coisas desta vida. É uma vida religiosa. Como é bom ainda ouvir um homem dizer: a minha alma não se perdeu, a minha alma tem sede dele, da presença dele, da glória dele. Nós podemos, queridos, ser milionários e ter sede de Deus. Nós podemos ser ricos, belos, grandes e ter sede de Deus. Não é situação financeira que diferencia a nossa vida, mas é fome de Deus, é conhecer a Cristo, é descortinar o Evangelho, é saber quem é Jesus e quem eu sou, e que eu não posso viver sem Ele. Quando o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, ele está dizendo: Jussian, eu não posso viver sem Ele, eu preciso mais dEle, mais do que viver, eu preciso viver com Ele, porque sem Ele eu não posso fazer nada. Quem está entendendo a palavra, diga amém nessa noite. Aqueles que verdadeiramente têm sede de Deus, que não se contentam com o que contenta a maioria. Repita comigo: aqueles que têm sede de Deus, escute bem, não se contenta com aquilo que contenta a maioria. A maioria das pessoas, irmão Tiago, é bem que você disse que vinha para a vigília de 5 horas da manhã, eu já vou marcar, pelo menos eu e tu vai estar aqui, tu e eu, e mais outros irmãos vêm também, eu creio. Aqueles que têm sede de Deus, irmão Ito, não se contentam com o que contenta a maioria. Irmãos e irmãs, a maioria dos cristãos estão acostumados com isso. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós, lá em Daniel, no capítulo 6, versículo 10. Eu vou declamar para você. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia, faça assim comigo, você que é bonito, que é bonita, faça assim, 3 vezes por dia, dê um grito de vencedor, diga 3 vezes por dia, 3 vezes por dia, irmão Jussian, se punha de joelhos, e orava, e dava graça, e adorava a Deus, como ele costumava fazer a vida toda. Você está entendendo a palavra, sim ou não? Daniel não era aquele que foi buscar a Deus quando ele estava com dor de barriga, ou porque queria comprar um carro novo. Não, ele foi buscar a Deus todo dia, porque isso era o costume dele, Ítalo, era o que ele fazia. Então quando ele soube que a escritura de morte dele estava assinada, ele não foi, vou orar agora eu vou orar, hoje eu vou orar, vou fazer uma campanha de 80 dias, 200 dias, 500 dias, hoje eu vou dar o dízimo de 1 milhão, para Deus me abençoar, para Deus abrir a porta. Não, ele foi orar 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, como ele fazia a vida toda. Você está entendendo a palavra, sim ou não? Diga para quem está do seu lado: Deus quer te levar para esse lugar. Deus quer te levar para um lugar mais profundo. Deus quer nos levar. Deus quer levar a Igreja Metodista do Disseu para o rio, para a fonte profunda, para o manancial profundo que Deus é e tem para mim, para você, meu irmão, minha irmã. Não se contente. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: meu amor, não se contenta com o que a maioria se contenta. Pode dizer, diga assim: meu bem. Diga para você mesmo, diga assim: minha alma, para com essas coisas feias. Não se contenta com aquilo que contenta a maioria. Irmãos, eu sou um homem conformado. Se eu pudesse, todo dia tinha culto aqui. Todo dia, segunda a domingo, de manhã e de noite, para alimentar a igreja, para cuidar da igreja. Não se contente com o que contenta a maioria, irmã Lucélia, queira mais. Irmã Lucélia, Deus tem coisas muito maiores para a sua vida. Deus tem lugares muito grandes que Ele quer te levar, te conduzir. Então não se contente com o que contenta a maioria. Avance, vá mais longe, se doe mais para viver as coisas que Deus tem para você.
E para cada um de nós, amém, querido? Você está entendendo a palavra? Ai, irmãos. Mas só vai chegar nesse lugar a alma que tem sede de Deus, porque enquanto a minha sede e a sua sede for dinheiro, casa, carro, comida, pizzaria, bomba, Coca-Cola gelada, lasanha, rubacão, arrumadinho, frango, carne, churrasco, Ixi Maria, a gente está lascado. Desculpa a expressão, mas é verdade. A gente está indo para cisternas rotas e a gente não percebe isso, irmãos e irmãs. Eu preciso perceber a realidade da minha alma. O que é que a minha alma quer hoje? O que é que ela tem almejado? Entenda isso. Salmo número 105, versículo 4. Olha o que Deus fala para mim e para você no Salmo 105, versículo 4. Está escrito lá assim: busquem o Senhor, busquem o seu poder. Olha a palavra, irmã Débora. Busquem todos os dias, perpetuamente, irmão Ítalo, a presença de Deus. Amém? Olha o convite de Deus para mim e para você: buscai o Senhor e o seu poder. Quantos querem o poder de Deus na sua vida? Quantos desejam isso? Buscai o Senhor e a sua força. Outra versão vai dizer poder. Buscai a sua face. Gostei dessa versão. Buscai a sua face continuamente. Buscai a sua presença, buscai a sua face. Anota esse versículo aí na tua Bíblia. Esse versículo eu aprendi há alguns anos e tem sido uma marca na minha vida. Buscai o Senhor e o seu poder. Busquem a presença de Deus continuamente. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Deus está nos falando isso, querido, que Ele quer que a sua igreja o busque mais. Aquilo que a igreja vai viver é proporcional àquilo que ela está dando para Deus. Entenda isso. Eu e você somos a igreja de Cristo, amém? Eu e você somos a noiva de Cristo, amém? Sim ou não? Diga amém. Nós somos a noiva de Cristo. Agora escute, eu e você, enquanto noiva de Cristo, teremos dele de maneira proporcional àquilo que nós estivermos dando para ele, ou buscando dele. Salmo 119, versículo 164, eu queria que você abrisse essa palavra. Salmo 119, o Salmo da palavra, versículo 164, o maior salmo da Bíblia, né? Você ficou admirado quando você ouviu Daniel dizer assim: 3 vezes por dia eu oro. Ficou admirado quando você ouviu Daniel dizer: 3 vezes por dia eu busco ao Senhor. Deixa eu te falar agora do homem que buscava a Deus 7 vezes por dia. 7 vezes por dia. Salmo 119, versículo 164. 7 vezes no dia eu te louvo, pela justiça dos teus juízos. Grande paz tem os que amam a tua palavra, para eles não há tropeço. Diga comigo: não há tropeço. Para quem busca a Deus, Tiago, não há tropeço. Espero o Senhor na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado. Diga comigo: minha alma. Olha o que ele vai dizer de novo. O Salmo 42 falou da alma. A minha alma tem observado os teus testemunhos e eu os amo ardentemente. Alguém pode aplaudir a palavra de Deus nessa noite? Alguém aqui pode dar glória a Deus nessa noite? Alguém aqui pode dar glória ao Eterno? Alguém que tem a alma cheia do Espírito Santo? Você e eu, que tem a presença do Cordeiro, aleluia, glorifique a Ele neste lugar, porque Ele é bom. Eu os amo. Olha que declaração, Ítalo. Eu os amo. Grande paz, Deus, que amam a tua lei. Não há tropeço para eles. Meu irmão, minha irmã, olhe para mim, olhe para os meus olhos verdes aqui. Você está enxergando meus olhos verdes? 7 vezes por dia eu te louvo, eu oro, eu busco. Irmãos e irmãs, a gente vive num tempo onde as pessoas só querem estar YouTube, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Netflix, não é? São os inimigos daqueles que não têm prazer em Deus. Escute bem. São os inimigos. Eu elenquei, escute bem o contexto que eu vou falar.
Os inimigos daqueles que não têm mais sede de Deus, escute bem, são os inimigos daqueles que não têm mais sede de Deus e também os inimigos daqueles que já estão quase sem sede. Em dois níveis de pessoa. Tem aqueles que já estão quase sem sede e aqueles que não têm mais sede. Então, os grandes inimigos dessas pessoas são o Instagram, WhatsApp, Facebook, Google, Netflix, TikTok, LinkedIn e YouTube. Ah, pastor, está dizendo que é proibido? Não, irmãos. Eu estou dizendo que nós muitas vezes não temos maturidade nem sabedoria de utilizar as coisas de maneira produtiva. Então nós ficamos viciados. Entende? Tem gente que já está viciado. Não estou falando que você não deve utilizar. Nós estamos utilizando agora aqui as redes. Mas infelizmente eu percebo que isso tem sido mais pejorativo, tem trazido mais doença no meio da sociedade do que bênção, por causa de não saber utilizar. E a maioria da sociedade anda como um alcoólatra. Como é que um alcoólatra... Você já conversou com um alcoólatra? O alcoólatra, ele está bêbado e ele diz assim: quando eu quiser parar, eu paro. Eu não bebo, eu não sou alcoólatra. Na hora que eu quiser parar, eu paro. O discurso de todo bêbado, de todo alcoólatra, eu não sou alcoólatra. Quando eu quiser parar, eu paro. Nunca para, morre. O tio da Raquel, um grande homem, capitão da polícia, novo, faleceu novo, era alcoólatra. E ele dizia isso: quando eu quiser parar, eu paro. Morreu novo, irmãos. Deixou uma mulher bonita aí. Tem muitos crentes que estão como alcoólatra. A hora que eu quiser parar, eu vou parar. Não para, está no adultério, não quer parar. Está vivendo uma vida longe de Deus e acha que está bem. Sabe, irmãos e irmãs? Porque a alma não tem mais sede de Deus. Em contrapartida, eu fui visitar o Alcoólicos Anônimos. Eu gosto de visitar os Alcoólicos Anônimos porque eu tenho um irmão que é alcoólatra. E quando eu estava lá de férias, eu disse: rapaz, vamos para o Alcoólicos Anônimos, vamos fazer uma visita lá. E sabe o que acontece no Alcoólicos Anônimos? Eles vão dar uma entrevista. Todos eles pegam um púlpito como esse e vão falar um pouco. Aí uma professora lá estava falando assim: eu estou há 14 anos. Olha como ela começou dizendo: eu sou alcoólatra. Mas eu estou há 14 anos sem beber. Lutando dia após dia para vencer. Quando é que a pessoa consegue se libertar de alguma coisa? Quando ela reconhece. Aí eu ouvi um empresário lá dizer: eu perdi tudo. E já estava perdendo meus filhos. E aí eu comecei a participar das reuniões. Hoje eu estou feliz com meus filhos me amam. Hoje eu não tenho mais dinheiro. Eu já perdi todo o dinheiro que eu tinha. Mas eu ainda tenho o amor dos meus filhos. Faz 10 anos que eu não bebo. Nessa noite, sabe, irmãos e irmãs, essa palavra não é para te condenar, não é para trazer nenhum peso no teu coração. Essa palavra é apenas da parte de Deus, para corrigir a minha vida e a sua vida. Eu e você precisamos dizer: minha alma, tu tens sede de quê, minha alma? Tu estás sedenta pelo quê? Tu precisas de Deus. Sabe, irmão, nós precisamos acordar e não pegar o celular para olhar se as pessoas mandaram a noite toda mensagens para nós. Nós precisamos acordar, nos lançar aos pés de Jesus, passar meia hora, 1 hora chorando, lamentando, adorando, orando pela nossa esposa, orando pelos nossos filhos, pedindo a Deus graça, misericórdia. Comece a fazer isso para você ver se sua vida não vai decolar ainda mais do que você já chegou. Sabe, nós precisamos dormir, querido, não com o celular debaixo do travesseiro, mas
dormir com a palavra ao nosso lado, dizendo que o Salmo 119, versículo 97 diz: Senhor, quanto eu amo a tua palavra, quanto eu amo a tua lei, beijando a Bíblia, dizendo: Bíblia, tu é boa demais, quanto eu amo a tua lei, tu és a minha meditação todo dia, a tua palavra me faz mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho a tua palavra dentro do meu coração. Quantos aqui querem ser mais sábios do que os inimigos? Diga glória a Deus. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Diga amém. Você está entendendo, irmãos, a palavra que Deus está falando para você nessa noite, para mim e para você, querido? Hoje nós nos orgulhamos de comprar o celular mais caro que tem e mais rápido que tem. Nada contra, nada contra. Você pode ter um celular de R$1 milhão. Mas às vezes a gente não tem coragem de trazer o nosso dízimo e a nossa oferta para a casa de Deus. Mas nos gabamos de ter o melhor carro, nos gabamos de ter o melhor aparelho celular. Às vezes nem uma Bíblia a gente tem mais. Só quer ler no celular, só leio no celular. Eu sou o crente moderno, só leio no celular. Nada contra, de vez em quando eu leio também no celular. Você tem que ter uma palavra, uma Bíblia, marcada, riscada, com cheiro de gente, com lágrimas ali que você chorou em cima dela. Vai chorar em cima do celular para ele te quebrar logo e tu tem que comprar outro de novo, vai. Sabe, uma Bíblia onde você... Não estou querendo me engabar não, mas se você pegar a minha Bíblia, ela tem marcas de lágrima, tem até marca de sangue, páginas todas riscadas, sabe, irmãos? E eu continuo pedindo a Deus graça e dizendo: Senhor, que a minha alma tenha sede da tua presença, que a minha alma queira mais a tua presença, que eu queira mais estar contigo, que eu não queira, Senhor, viver como a maioria vive, que eu não queira andar como a maioria anda, Senhor, mas que a minha alma tenha sede da tua presença, que a minha alma continue viva, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você está entendendo a palavra, querido? Sim ou não? Cuidado com os inimigos. O mau uso das redes sociais são inimigos que nós estamos lidando todos os dias. Quando a nossa alma suspira por Deus, querido, nós temos o desejo de fazer a vontade dEle. Amém? Repita comigo: quando a minha alma suspira por Deus, nós temos o desejo de fazer a vontade dEle. Isso é muito forte, escute bem. Quando a minha alma suspira por Deus, eu não tenho mais o desejo de fazer o que eu quero fazer, mas eu tenho o desejo de fazer a vontade dEle. Enquanto eu estou disposto a fazer a minha vontade, enquanto eu vivo para fazer o que eu quero, é porque a minha alma está sem fome, sem sede de Deus. Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8, o salmista vai dizer assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Aí ele vai dizer: no meu coração está a tua palavra. Você pode dizer isso também nessa noite, querido? Agrada-me fazer a tua vontade, não é o que eu quero fazer, Senhor. Sabe, irmãos, a nossa carne, ela quer mesmo, a nossa alma, ela quer mesmo. A nossa alma, se a gente deixar, ela quer se inclinar para muitas coisas que nos afastam do Senhor. Quando a nossa alma anseia por Deus, nós meditamos na palavra de dia e de noite. Amém? Alguém só pode meditar na palavra, irmão Tiago, de dia e de noite, se a alma anseia pelo Senhor. E aqui eu abro um parênteses, porque nós temos qual é o grande desculpa daqueles que não têm compromisso com Deus? Vou dizer para você qual é a grande desculpa daqueles que não têm compromisso com Deus. I don't have time. I don't have time. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E eu digo: it's not true. Isso não é verdade. Isso é mentira. Mentira! João 8,44 vai dizer o quê? Satanás é o pai da mentira.
Não, Ítalo? Sim ou não? É claro, irmãos, que nós trabalhamos, escute bem, nós trabalhamos, nós estudamos. Quem é dona de casa tem uma vida corrida, eu sei disso. Quem é dona de casa não para, irmãos. É pia, é cozinha, é banheiro, é tanta coisa, trabalha fora às vezes, é tanta coisa. Os maridos também trabalham fora, tudo, mas irmãos, não é questão de não ter tempo, é questão de prioridade. Eu pergunto para você, qual é a maior prioridade da sua vida? É conhecer a Deus, é estar em Deus. Entenda isso. Você acha que Daniel era um homem desocupado? Para orar 3 vezes por dia, ele tem que ser um vagabundo, eu acho. Fazer nada. Daniel era ocupado, irmão, ele era governador. Era um grande homem, aonde ele estava. Haviam 3 que trabalhavam com ele, depois os caras foram mortos, né, na cova dos leões. Ficou Daniel sozinho para comandar mais de 120 cidades. Mas veja bem, irmãos e irmãs, olhe para mim. Não é questão de tempo, é uma questão de amor. Repita comigo: love, diga love, diga love, diga amor. Não é questão de tempo, é questão de amor, é questão de prioridade, é questão de querer Deus, é questão de não ser religioso, é questão de querer mais do Senhor, é questão de amar ao Senhor sobre todas as coisas, meu amado, minha amada. Essa é a questão. This is a question. Esta é a questão. Tem um monte de americano ouvindo a gente aí, de vez em quando eu falar alguma coisa em inglês para ver se eles entendem, né? E o que eu não falar em inglês, o Espírito Santo traduz para eles. Sabia disso, irmão? Atos 2, nós ouvimos a palavra na própria língua materna. Sabia disso? Diga comigo, meu Deus é Deus mesmo. Diga, meu Deus. Tem alguém aqui nessa noite entendendo a palavra? Levanta sua mão quem está entendendo a palavra. Irmãos e irmãs, essa palavra não é para você só, não é para mim. Se eu não tiver cuidado enquanto pastor, eu também entro no ostracismo, eu também entro numa cirandinha tão grande. Quantos pastores já não leem mais a Bíblia? Ou só leem a Bíblia quando vão pregar? Não são muitos não, mas tem muitos que são assim. Quantos líderes de ministério não têm lido mais a Bíblia? Só lê a Bíblia quando vai pregar, no dia que vai pregar. Quando a nossa alma, Ítalo, tem sede de Deus, Jussian, nós somos transformados por Ele. O nosso caráter não é mais o mesmo caráter. Antes eu roubava, eu mentia, eu xingava, eu prostituía, mas a minha alma começou a ter sede de Deus, ela começou a querer Deus, ela começou a andar com Deus, aí eu comecei a ser transformado por Ele e a ser mais parecido com Jesus. Quando a nossa alma tem sede de Deus, nós nos tornamos a cada dia mais parecidos com Jesus, porque Jesus todo o tempo estava ligado com Deus, ligado com o Pai, por isso que Ele brilhava, resplandecia onde Ele chegava. Você está entendendo, irmãos e irmãs? À medida que eu e você temos mais sede de Deus, à medida que a nossa alma começa a querer mais Deus, começa a se apaixonar mais por Deus, nós começamos a nos tornar parecidos com Jesus. Você está entendendo a palavra, querido? Sim ou não? João 6,35, a irmã Lucélia leu João 6,38, foi, irmã Lucélia? João 6,35, gosto demais desse texto. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Coloca a mão no seu coração onde você está. Diga assim: Senhor, eu quero ter sede da Tua presença. Senhor, eu quero mais sede da Tua presença. Meus irmãos, minhas irmãs, o que faz a diferença na vida do cristão, irmãos, não é o tempo de igreja. Escute bem, querido. Eu já vi gente com 30 anos de cristãos que não fazem nada para Jesus. Eu já vi gente com 1 ano de cristão, com 2 anos, com 6 meses, que são árvores frutíferas demais no reino de Deus.
Não é a nossa posição social que faz a diferença no reino de Deus. Eu já vi muitos ricos darem muitos frutos para Deus, como também já vi muitos pobres não fazerem nada para o reino. Como já vi muitos pobres também fazer muita coisa para o reino, e já vi muitos ricos não fazerem nada. Então o que faz a diferença na vida do cristão não é o tempo de igreja, não é o valor do dízimo que dá no reino, não é o cargo que ocupa. O que faz a diferença no reino de Deus é o tamanho da sede e da fome que eu tenho por Ele e nada mais. John Wesley foi um homem sedento por Deus, Lucélio. Quando o metodismo começou na Inglaterra, a Inglaterra estava mergulhada no alcoolismo, na miséria, na prostituição. Os mineiros trabalhavam demais, as crianças caíam no meio das ruas, os homens caíam no meio das ruas, trabalhavam demais nas minas de carvão. Deus levantou Wesley, Deus levantou os primeiros metodistas, Deus levantou o movimento metodista com a palavra viva, Deus levantou os pequenos grupos, conhecidos como classes. Naquela época, os pequenos grupos que nós chamamos de pequenos grupos hoje, eram conhecidos como classes, onde eles se reuniam. Toda semana tomavam uma santa ceia, era toda semana. Toda semana eles tinham alguém, Ítalo, que eles compartilhavam e diziam: olha, essa semana eu pequei assim, prestava conta um para o outro, e cresciam na graça, cresciam no conhecimento. E a Inglaterra foi inundada naquele tempo pela graça de Deus. Deus foi transformando, Deus foi abençoando, Deus foi salvando, Deus foi fazendo com que o evangelho fosse proclamado na Inglaterra, na época onde havia fogo no coração dos metodistas, havia fogo no coração dos cristãos, fogo no coração de Wesley, fogo no coração de Carlos Wesley, que era o irmão dele, tocando, cantando, Wesley pregando, e Carlos cantando, e Wesley pregando. E os primeiros metodistas se reuniam, e os primeiros metodistas começavam a orar, e o fogo descia, e o fogo caía, e a glória inundava a Inglaterra. A Inglaterra hoje está uma perdição, porque o povo não tem mais sede de Deus, porque a Europa inteira está sendo dizimada, igrejas estão sendo fechadas. Por quê? Porque está faltando fome e sede de Deus. Por isso nós precisamos hoje nos levantar. Nós estamos aqui com 16 pessoas nesse templo, estamos aí com várias, eu acredito, ouvindo online. Então ainda há esperança. Nós podemos nos levantar, nós podemos, através do poder e da sede e da fome, tomar uma posição hoje, dizer: eu quero Deus, eu quero sair daqui beijando Deus, eu quero a presença de Deus, eu não quero mais viver para esse mundo nojento, eu quero Jesus Cristo de Nazaré a cada dia mais vivo no meu coração. Tem alguém aqui que pode dizer isso? Diga amém nessa noite. Sabe, irmãos e irmãs, Jesus de fato é a água da vida, né? E assim como a água, o líquido, ele regula o nosso corpo, ele faz bem para o nosso corpo, muito mais faz a presença de Jesus. João 8, 37 e 38, abra sua Bíblia. João 8, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vá lá na casa de Jussiã e beba. Se alguém tem sede, vá lá no restaurante do irmão. Qual é o nome do irmão que tem o restaurante? Eldinã. Irmão, depois dos 43 a gente esquece. Esquece do nome, não esquece da pessoa, mas esquece. Coloca a mão no seu coração assim, por favor. Diga assim: quem tem sede, vá a Jesus e beba. Aleluia. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quantos creem em Deus aqui nesse lugar? Quantos creem em Jesus? Do seu interior tem que fluir o quê? E do meu, rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior
fluirão rios de água viva. Eu louvo a Deus porque eu sei que nem tudo está perdido, irmãos. Por onde a gente anda também, a gente tem encontrado muitas pessoas com fome e sede de Deus. Eu tenho encontrado crianças com muita fome de Deus por onde tenho passado. Tenho encontrado muitos adolescentes também, irmãos, e jovens. É claro que eu tenho encontrado muitos que não querem nada com Deus, mas tenho encontrado ainda remanescentes que estão fazendo a diferença, porque estão com a alma sedenta por Jesus. Já estamos finalizando, irmãos, mas eu queria falar um pouco o que é que acontece quando eu não tenho sede de Deus. Quando nós não temos sede de Deus, que nós vivemos um estado de letargia. Repita comigo, letargia. Quando nós não temos sede de Deus, nós vivemos num estado de letargia, frieza, apostasia. O que é letargia, pastor? Letargia é um estado tão miserável que a gente perde o sentido das coisas. O que é bom, o que é ruim, a gente acha que é bom. O que não tem valor começa a ter valor. O que realmente deve ter sentido não tem mais sentido. A igreja de hoje, muitas pessoas hoje têm vivido um estado de letargia, irmãos. A igreja evangélica brasileira, uma grande parte dela está vivendo um estado de letargia espiritual, dormência espiritual, sendo levada pelo vento, assim, ó. Tá tudo bom, tá tudo maravilhoso, tá tudo assim, sabe aquela pessoa que como se estivesse drogada, cheia de morfina ou de cocaína, alguma coisa assim. Eu nunca vi, querido, uma frieza espiritual tão grande como eu tenho visto nos nossos dias. São pessoas que não têm mais sede de Deus, estão vivendo assim. E apostasia. Apostasia significa negar a fé, negar a palavra. Tudo que a palavra diz como verdade, para mim não é mais verdade. A verdade para mim é relativa. Entende? Lá na faculdade dizem isso, então a verdade é o que eles estão dizendo. Lá na minha casa a mamãe diz isso, papai diz isso, então eu vou por eles. Lá no meu trabalho o meu patrão diz isso, que eu devo roubar, mentir, eu vou por eles, porque é a verdade deles. Eu nunca vi, irmãos, um tempo tão frio como o nosso tempo. E não é frio como está gostoso aqui, não é frio por dentro mesmo. Pessoas que perderam a fome de Deus. Pessoas que não podem dizer mais, a minha alma tem sede de Deus. Então o estado que a igreja evangélica brasileira vive hoje é o estado de letargia, de apostasia e de frieza espiritual. Por isso que Deus traz uma palavra como essa, querido, para tocar os nossos corações, porque ainda há esperança para a sua igreja. Ainda há esperança para nós. Nós precisamos ser sinceros e observar a nossa vida. Nós precisamos hoje parar, irmãos e irmãs, e observar a nossa vida e dizer: Senhor, como é que eu estou vivendo? Quanto tempo nós dedicamos à oração diariamente? Quanto tempo nós dedicamos para meditar na palavra diariamente? Quanto tempo nós dedicamos? Quantos dias no mês nós dedicamos para tirar para jejuar? Jejuar. Você está entendendo, querido? Hoje 80% dos cristãos estão vivendo assim, sem alma, desalmados de Deus, já perderam a alma. Embora estando ainda na fé, embora ainda podendo ter o nome de cristão, porque conhecem o Evangelho, que aceitaram a Jesus, mas perderam a alma. Quando a gente lê aquele texto que diz assim:
Porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. A gente acha que é só ir para o inferno. Não, é estar vivo sem alma, sem amor, sem alegria, sem sonhos, sem desejo de Deus. Tem muitos cristãos que já perderam a alma, mas estão vivos, então ainda podem voltar a encontrar essa alma de novo. Ainda podem voltar a ter sede e fome de Deus. Escute o que eu vou dizer para você agora. Somos nós quem condicionamos a nossa alma para ter sede daquilo que nós quisermos e desejarmos. Entenda isso. Somos nós quem condicionamos a nossa alma para ter sede daquilo que nós desejarmos. É uma questão de escolha. O salmista disse: a minha alma tem sede de Deus. Sabe, querido, ter sede de Deus é muito mais do que ter sede de templo. Ter sede de Deus é muito mais do que ter sede de pregar, de cantar, de tocar. Tem muita gente que faz isso e já perdeu a alma também. Ter sede de Deus é saber: eu só posso viver para estar com Ele, para andar com Ele, para conhecer a Ele, para viver ao lado dEle. Você está entendendo a palavra, querido? Sim ou não? Que a gente possa, nessa noite, refletir profundamente as nossas vidas. Qual é a igreja que nós estamos sendo dos nossos dias? Será que nós podemos dizer, como o salmista Davi: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo? Será que eu e você podemos nessa noite dizer isso? Ou a nossa alma está a cada dia correndo mais atrás de dinheiro, trabalho, família, roupa, mais trabalho, mais. Quando a nossa alma tem sede de Deus, querido, uma chuva não me tira do templo. O calor não me tira do templo. Mas porque a nossa alma não tem mais sede de Deus, qualquer coisa, eu deixo de vir à igreja, eu deixo de congregar, eu deixo de ir ao PG, eu deixo de existir. Quando a nossa alma não tem sede de Deus, nós nos tornamos os crentes mimimi. Sabe o que é o crente mimimi? A nossa geração é uma geração mimimi. Qualquer coisa, eu fico com raiva. Eu não vou mais ao templo, eu não oro, eu não faço mais nada. De que é que a tua alma tem sede, meu irmão, minha irmã? Jesus pergunta para mim e para você nessa noite: o que é que a sua alma mais deseja? Nós estamos finalizando o mês de fevereiro, ainda temos aí mais 10 meses pela frente.
Essa noite pode ser uma noite diferente. Quero te convidar a ficar em pé, querido, por um momento. Eu quero, em nome de Jesus, te propor 3 desafios para esse mês, para esse ano. Quando orava em casa, Deus falava para mim: proponha isso para o meu povo. Feche os seus olhos por um momento. Depois dessa palavra que você ouviu, eu quero te propor nessa noite, pela palavra, eu quero te propor 3 coisas. Primeiro, para você tirar todos os dias pelo menos 30 minutos, escute bem, todos os dias, pelo menos 30 minutos, para meditar na palavra. Você pode fazer isso? Todos os dias, pelo menos 30 minutos para meditar na palavra. Pode ser 1 hora, pode ser mais. Todos os dias. Segundo desafio, quero te convidar para você tirar pelo menos um dia de jejum na semana. Você começar a jejuar um dia na semana, pela sua vida, pela sua família, pela sua igreja, para que haja salvação, libertação, restauração. Pelo menos um dia na semana, pode ser mais se você quiser. Terceiro desafio, depois eu vou publicar isso no grupo da igreja, queria que vocês anotassem aí, para mandar logo ainda hoje, tá bom? Terceiro desafio, orar no secreto. Você vai tirar um tempo, todos os dias, para orar no secreto, lá no seu lugar secreto, de manhã, de tarde, de noite, não sei. Você vai orar todos os dias, pelo menos meia hora. Você vai se trancar no seu quarto e vai buscar a Deus. Pelo menos 30 minutos. Orar no secreto. Meditar todos os dias. Orar. Pelo menos 30 minutos no secreto. Tirar um dia de jejum. E o quarto desafio, eu falei 3, são 4. Isso aqui é uma receita, viu, irmãos? É a receita do céu. Essa receita aqui levanta crente moribundo. Essa receita aqui vai levantar até quem já está morto. Em nome de Jesus. Você vai, eu e você, vamos escolher um horário de madrugada. Para buscar a Deus. A madrugada começa à meia-noite. Meia-noite e 1 começa a madrugada. De meia-noite e 1 até 5h59 é a madrugada. Você consegue tirar um momento na sua madrugada para falar com Deus? São alguns desafios que Deus colocou no meu coração para compartilhar com essa igreja. Agora no mês de março. Se você já tem sede, você vai ter mais sede ainda. Se você não tem mais sede, a sede vai voltar em nome de Jesus. Para que todos nós possamos um dia dizer, brevemente dizer: a minha alma tem sede de Deus. Coloque a mão no seu coração onde você está.